Às 7h48. Lembrando o seguinte, cada vez que a gente tem 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes, o governo decreta estado de emergência. Para a gente entender melhor essa doença, Dr. Gerson Salvador, infectologista do Hospital Universitário da USP, aqui conosco. Dr. Gerson, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer falar contigo e com toda a audiência da Nova Brasil. A gente precisa falar sobre dengue. É um prazer falar com essa audiência qualificada. Muito obrigado. Dr. Gerson, e aí? Como é que o cidadão comum pode se preservar da dengue? Que tipo de orientação você dá? Então, a dengue, para controlar, tem medidas que dependem do estado, dependem, né, do município, e a pessoa pode fazer algumas coisas, né? Uma das coisas é o controle do vetor, do mosquito, que se reproduz muitas vezes no próprio domicílio. Então a gente tem que fazer a lição de casa, conversar com nossos vizinhos, também nas nossas comunidades, para não deixar os criadouros do mosquito. Então, prestar atenção em água parada, em garrafas, né, em acúmulo de água descoberta, e individualmente usar repelentes, né, e as pessoas que estão na faixa de vacinação livre, infelizmente, num contingente muito menor do que necessário, né, atualmente está disponibilizado para adolescentes por conta da priorização, vacinar, porque a vacina diminui o risco de casos graves. Isso são medidas parciais, a proteção do indivíduo não é total, né, depende de outros atores, mas minimamente diminuir a exposição, tentar ajudar no controle de focos, né, e vacinar os jovens, né, na faixa etária para a qual a vacina está liberada a partir de 10 até 14 anos. Doutor Gerson, como é que a pessoa pode quais são os sintomas da dengue? Se a pessoa está se sentindo mal, como é que ela sabe se ela tem dengue? Só o médico é capaz de determinar isso? Como é que é? A maior parte dos casos de dengue apresenta bastante febre, muita dor muscular, dor na cabeça, dor nos olhos, pode ter uma vermelhidão na pele com coceira. Esses são os principais sintomas que a maior parte das pessoas vai ter. Felizmente, a grande maior parte das pessoas que vai ter dengue vai ter um quadro que é autolimitado, né, que não vai ter maiores complicações. As principais recomendações para uma pessoa com suspeita de dengue é tomar bastante líquido e evitar o uso de anti-inflamatórios. Agora, é importante reconhecer a possibilidade de um caso grave de dengue. Então, a dengue, quando agrava, pode ter sangramentos, isso é bastante difundido, né? A pessoa pode sangrar, só que a maior parte das pessoas com dengue grave não sangra. Os sintomas mais frequentes nessas situações graves são queda de pressão, então essa pessoa está com esse quadro febril, está com dor no corpo, dor de cabeça, daqui a pouco ela começa a ter sensação de desmaio, de queda de pressão, ou desconforto respiratório, dor no abdômen muito intensa, né, ficar com uma dor muito intensa que não melhora, eventualmente vômitos, e a pessoa não consegue se hidratar, alteração de consciência, desconforto respiratório. Precisa prestar atenção nesses sinais de alarme, né? Porque se a pessoa que está com quadro suspeito de dengue começa a ter esses chamados sinais de alarme, ela pode estar evoluindo para uma forma grave de dengue. Doutor Gerson, sempre como leigo, né? As pessoas acham que a dengue é uma doença leve. É assim que deve ser encarada ou isso não é assim? Então eu estava de plantão essa noite no hospital, né? Então vou falar aqui uma experiência triste, né? Essa noite um paciente de 45 anos, aproximadamente minha idade, né? Um rapaz saudável que inclusive cuidava da mãe doente, ele veio a falecer aqui sob nossos cuidados com um quadro de dengue muito grave, com hemorragia alveolar, né, sangramento no pulmão e um choque, né, a pressão dele caiu tanto e a gente não conseguiu reverter mesmo com todas as medidas numa sala de emergência bem equipada. Então, o que eu preciso falar para as pessoas a maior parte dos casos de dengue é leve, felizmente, né, dói o corpo, dói a cabeça, só que algumas pessoas vão evoluir com essa forma grave para a qual não tem um tratamento específico, a gente não tem um antiviral.
contra a dengue, são medidas de suporte. E a gente está com um número elevado de casos que já está testando a capacidade do sistema de saúde, né? E, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem batido recorde a cada ano no número de casos e no número de óbitos de dengue. Inclusive, a situação atual é bastante preocupante no Brasil e em São Paulo, em particular, que é de onde a gente está falando. Doutor Gerson, esse fato que o senhor acabou de contar aqui para a gente, seu trabalho, né, durante essa madrugada como plantonista, assessorando uma pessoa que morreu de dengue, eu acho que é a informação mais forte para todos nós aqui. Queria te agradecer a gentileza e a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Heródoto. A gente fala das estatísticas, né, elas chamam bastante atenção, mas eu conto essas histórias porque eu tenho convicção de que as pessoas elas vão identificar com maior clareza quando a gente conta um fato real, uma situação única que aconteceu, né? E que do mesmo jeito que essa pessoa acabou falecendo, muitas outras estão numa situação de vulnerabilidade e muitas outras pessoas estão falecendo, doença aguda, infecciosa, né? E que no limite poderia ser prevenida, lógico, mediante muitas intervenções, mas a gente precisa ter um pacto para enfrentar essa doença e se proteger, né? Tanto como indivíduos como comunidade, né? A gente precisa se proteger. Sem dúvida. Doutor Gerson, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. É um prazer falar com você. Nós é que agradecemos. Doutor Gerson Salvador é infectologista do Hospital Universidade da USP. Olha o caso que ele acabou de relatar aqui no ar. Estava fazendo plantão, atendendo uma pessoa. E ele falou com todo o aparato de emergência, assim mesmo, a pessoa morreu esta madrugada com a dengue. Olha, acho que um apelo maior do que esse